55 de Isaías, versículo 6. Capítulo 55 de Isaías, versículo 6, diz o texto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tome o seu assento, glorificando e adorando esse Deus maravilhoso. O capítulo 6 do livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, nos traz a revelação de um profeta que inicia o seu ministério. Como todo início de ministério, Isaías vai passar por algumas preparações e por algumas dificuldades. Porém, no capítulo 6, eu vejo Isaías, um menino inexperiente, um profeta imaturo, sem ainda haver muitos milagres de Deus em seu ministério. Quando nós já partimos para o capítulo 55, versículo 6 do profeta Isaías, nós já vemos um profeta desenvolvido ministerialmente. No capítulo 55, versículo 6, nós já vemos um profeta cheio do poder, cheio da unção, com reservas de oração e transbordando pelo azeite do Espírito derramado sobre a sua vida. Isaías, no capítulo 55, já se torna um profeta maduro, um profeta sensível a ouvir a voz do Espírito. Em um dos seus dias de ministério, o Espírito apodera-se de Isaías e com autoridade ele vai exortar ao povo. E no versículo 6 do capítulo 55, Isaías diz por intermédio do Espírito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em outras palavras, Isaías estava dizendo ao povo: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode, clamai a Ele enquanto Ele está perto, porque haverá dias na terra em que buscarão e não mais acharão, em que clamarão a Ele e Deus não mais ouvirá, porque o Espírito será tirado da terra, a igreja será levada com clamor e glória e soar de trombetas, quando Cristo vier nas nuvens. Isaías exorta ao povo: buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A ciência, a medicina investe milhões e milhões de dólares, euros e reais em altas tecnologias para desvendar o enigma que está na mente humana. Por que tanto desastres, catástrofes e calamidades públicas assolam a nossa terra, os nossos dias? Porém nós, a igreja de Cristo separada, entende por intermédio do Espírito que isso é uma revelação, a qual a Bíblia, o nosso manual de fé e prática, nos revela que esses sinais interpretam o enigma e a incógnita que está na mente humana, e a resposta está na igreja. Jesus está voltando. Jesus virá buscar a tua igreja. Sinais antecederiam a vinda do nosso Cristo, do nosso noivo. O primeiro sinal de Jesus chama-se o sinal da natureza. Os elementos terra, fogo, vento e água anunciam a vinda de Cristo. O que falar dos elementos químicos, tóxicos e agrotóxicos lançados na camada de ozônio, gerando uma reação em cadeia, por nome feito estufa, denibrindo a atmosfera e a camada de ozônio, que é responsável de nos proteger pelos raios ultravioletas do sol. Enfraquecendo a camada de ozônio, penetra de uma forma mais intensiva os raios ultravioletas, proporcionando ao ser humano na terra envelhecimento precoce, câncer de pele e desnutrição. E o que falar também pela alta intensidade de calor nos dias em que vivemos. Fogo é submergido nas matas abertas, gerando chamas, incêndios, queimando toda a árvore, flora, fauna e o mundo animal. A árvore tem como função transmitir o oxigênio ao homem na terra.
menos árvore, menos oxigênio. Menos oxigênio, menor será a probabilidade de respiração do homem. Isso diminui então o tempo de vivência do homem na terra. E o que falar das placas tectônicas que se movimentam nos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico, gerando ondas por nome de tsunami, indo a 150 km por hora, medindo de 30 a 65 metros de altura, engolindo cidades, devastando casas, levando carros que um dia o homem se gloriou por ter criado. E o que falar dos terremotos? O que falar então dos tornados, vulcões, deslizamentos de terra que está ocorrendo nos nossos dias? A natureza anuncia a vinda de Cristo. O segundo sinal chama a imunologia. A imunologia é a transformação do caráter humano. Segundo o apóstolo Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, seu filho na fé. Do capítulo 3 ele diz que no fim dos tempos haveriam dias difíceis. Homens se tornarão avarentos, amantes de si próprio, jactanciosos, entregue à bebedice, seriam orgulhosos, amariam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Pasme os senhores e observai nos dias em que nós estamos vivendo. Entre 10 de 6 meninas adolescentes já foram ou sofreram abusos sexuais de entes queridos, como pai, como irmão ou alguém próximo de sua família. O índice de gravidez precoce na adolescência, segundo a estatística do IBGE, subiu de 12,5% ao valor de 42,7% nos últimos 4 anos. Isso aplica a dizer que a cada 52 minutos no nosso Brasil, uma criança é abortada no ventre de sua mãe. E aquelas crianças que atingem o seu período fértil, ao a mãe dar à luz, é lançadas em tubulações de esgotos, em vielas, em valados, em becos, em riachos, jogado em sacos plásticos, jogado em caçambas de entulhos, como se fosse um bicho sem valores e princípio. E o que falar de pais que matam filhos e filhos que matam seus pais? E o que falar de um adolescente de apenas 10 anos de idade, que já gerencia uma das bocas de fumo da mais alta periculosidade nas favelas do Rio de Janeiro, abastecendo biqueiras e proporcionando a destruição nos lares, portando armas de autonomia militares, enfrentando as autoridades da terra? O terceiro sinal que a Bíblia nos diz é a apostasia. Ministério de Jesus Cristo, no capítulo 24, segundo narra o evangelista Mateus, ele diz que pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. O que falar nos dias de hoje daqueles que se dizem chamados e eleitos e separados, pastores chamados para pastorear, não pastoreiam, antes ludibriam a fé do povo para garimpar bens para si próprio? E o que falar de pastores que ludibriam a mente da irmã que está carente, levando ela a motéis e praticando ações ilícitas, frequentando boates de alto calão? E o que falar dos pastores que sobem em púlpitos e batem no peito e dizem ser homens de Deus, mas vivem de fachada e vestem a máscara para se aparecer